Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a palavra humana. A palavra humana é bem importante assim, porque a pessoa colhe aquilo que ela fala. E se ela fala coisa boa, ela colhe coisa boa. Se ela fala o que não deve, ela colhe também. Porque nós sabemos assim, quando a gente dá uma fala boa para a pessoa fica feliz. E também a gente fica feliz. Quando a gente fala uma palavra que não era para ser falada, então a gente fala assim, devia ter calado. Então a palavra humana, nós tínhamos que caminhar em cima dos ensinos de Jesus, que faz aquela referência que a nossa fala não deve passar nem do sim e nem do não. Bem importante assim, é um marco que nós tínhamos que ter. E tem aquele outro ensino que fala assim que o silêncio é de ouro, porque dificilmente uma pessoa se arrepende por ter ficado em silêncio. Normalmente, o que a gente ouve ou o que a gente verbaliza é que não deveria ter dito. Quando uma pessoa está colhendo, é porque ela plantou numa época anterior. Então, aquela firmeza, aquela determinação, cada um tem que desenvolver. Então, se a pessoa quiser evoluir, ela tem que melhorar-se. E é bem importante assim, porque aquele que é experiente, ele fala pouco na profissão, porque ele sabe assim que não tem com quem ele falar. Se ele quer ter um saber a mais, ele tem que procurar a maneira de ter esse saber a mais, porque não tem uma outra pessoa com quem ele possa falar. Agora, se nós observarmos assim anteriormente, os pais tinham essa condição, falavam pouco, e os filhos atendiam. O jeito que eles tinham, a diferença de graduação. As crianças não ficavam perto dos adultos. Existia uma hierarquia. Isso a gente precisa de lembrar que precisa de existir uma hierarquia. Não somos iguais. Tem muita diferença de anos de vida. Agora, se a pessoa descuida com a palavra, então ela fica junto dos novos, falando qualquer coisa e ouvindo qualquer coisa. E se esse mais envelhecido não estiver de acordo com aqueles jovens o trata muito mal. E sempre de uma maneira de falta de consideração. Se a pessoa plantou descuido, se ela plantou aquela expressão que existe, que fala assim, que a pessoa fala demais, então o que ela vai colher? Vai colher falta de consideração, falta de coerência, falta de equilíbrio. Isso é físico. Então, para cada um, ele é que tem que fazer o trabalho de ir observando o que é bom para a vida dele. Quando uma pessoa é sempre considerada, a gente vai vendo que a vida daquela pessoa tem uma postura. A consideração está na palavra, mas para que ele ter a palavra, ele tem que ter toda uma postura, uma apresentação, uma maneira de ser, uma fala sábia. Então não adianta a pessoa falar que tem um saber se ela comporta-se descuidadamente, se ela apresenta-se sem elegância. É um sistema e nós temos que lembrarmos assim que o verbo de Deus, a palavra é uma parte desse verbo. Quer dizer assim, com o verbo constrói-se. Nós somos uma parte, nós podemos usar uma parte desse verbo. Nós vamos construindo. E é bem importante assim, porque muitas vezes nós colhemos já imediatamente na matéria grosseira aquilo que nós falamos. Não adianta somente achar que aquilo que nós somos. E depois nós vamos continuar colhendo na matéria fina. Isso é físico.
essa colheita é verdadeira, não é para um período, é toda a época, e muitas vezes nós já colhemos imediatamente. Então a pessoa precisa de lembrar assim, que nós tínhamos que aprender conosco mesmo. Tem crianças que têm facilidade de ficar falando, e o adulto já vai chamando a atenção. Quer dizer que essa criança já recebeu os costumes dos adultos no período de formação. E é bem grave assim, porque os costumes que os adultos têm não é um costume que vai levar para a pátria do espírito, que vai possibilitá-lo ir para as regiões de luz. É aquele costume que nos prende aqui embaixo, porque não temos falas de saber, só temos falas que ocupamos dos outros. Então, aquele que não se encontra presente, então todos voltam a falar desse. Mas nenhuma pessoa reflete por que aquele não pôde encontrar-se presente. Se é por causa do trabalho ou porque esse agora está desenvolvendo um saber que agora não quer ficar perto desses outros. A palavra humana. Então, toda época nós tínhamos que estar fazendo um trabalho, porque para irmos para uma região melhor, quando largarmos o corpo de matéria grosseira, fica bem fácil assim. Essa questão de ir para a região melhor, nenhuma pessoa tem dúvida, porque se fazem ritual para aquele que largou o corpo de matéria grosseira, então está querendo que ele vá para uma região melhor. Mas nenhuma pessoa trabalha na importância que aquele ritual apresenta, se tem uma significação, se é uma mera tradição que foi recebida através dos milênios. É isso que tínhamos que estar observando, se serve para alguma finalidade. Então a nossa caminhada na matéria grosseira seria assim para termos um aprimoramento. Quando a gente vai num riacho, e esse riacho tem pedras soltas, que as pedras vão andando ali, uma batendo na outra, a gente não encontra pedra que tem ranhura. A gente sempre encontra pedras bem lisinhas, todas polidas, todas redondas. Quer dizer que através dos milênios, aquelas pedras foram rolando e foram tirando as arestas. O espírito humano vai caminhando pela criação, em vez de ficar melhor, ele vai criando arestas, quer dizer que ele vai criando pendências. E nós sabemos assim que pendências pende. E quando pende, a pessoa não vai para lugar nenhum, porque ela tem um pendor. E para nós irmos para uma região melhor, nós temos que nos encontrarmos desembaraçados, compreendendo a vida, compreendendo todas as coisas. Isso a pessoa tem que lembrar assim, que quando vê pessoas passando por situações, é a palavra que a pessoa utilizou no período anterior. E é bem interessante porque antes demorava mais tempo para se fazer uma colheita. Agora as colheitas são feitas mais rapidamente. Isso é bem importante assim, porque já está no tom que a pessoa está usando. Ela falou uma fala boa, aquele recebeu de uma maneira boa, de imediato dá uma harmonia. Foi falada uma fala errada, aquele que recebeu a fala errada, de imediato ele se prontifica a tornar-se um agressor. Então é a palavra. Então essa condição bem importante assim. Se a pessoa não tem uma palavra que possibilita uma orientação, uma informação, um jeito bom para aquele outro ficar satisfeito, então é preferível ficar em silêncio. Mas tem que fazer a diferença, não é o silêncio do omisso. Não é aquela condição da pessoa falar assim que fica em silêncio porque os outros se colocam, então, aqueles outros numa condição inferior. Não, tem que observar assim, que existe uma correspondência. Porque do jeito que ele colocou todos os outros numa condição inferior, todos os outros mandam para ele também uma energia que não é boa. Então a pessoa já chega na moradia com aquele termo que conhecem de que se encontra carregado. Quer dizer, carregado das influências que ele mesmo plantou na sua caminhada de retorno para a moradia.
Então aquilo que nós fazemos, de imediato nós vamos colher. E essa referência é bem importante assim, porque se a pessoa plantou desavença, não tem como ela colher amor. Se ela plantou descuido, então a vida dela será muito ruim. Essa condição, muitos falam assim que não tem tempo, então ele vai caminhando pela vida. Mas depois, junto com essa falta de tempo, também ele está estragando a harmonia do seu corpo físico. Depois a gente vai confirmando assim, no caso dos nossos avós, de uma maneira geral, tem todo o tempo disponível, não tem saúde e agora também, porque não teve sabedoria anteriormente. Então essa reflexão que nós tínhamos que caminharmos, então aquela condição bem importante assim, né? Que a gente ainda vê documentários antigos das caravanas. Então aquele homem vai na frente dos animais. Então o animal, mesmo sendo de um porte maior, acompanha o passo daquele chefe da caravana. Quer dizer que esse chefe precisa de ir, precisa de voltar, precisa dos animais para ir e para voltar. Então ele é ponderado. Nós tínhamos que nos tornarmos assim durante a nossa existência, com uma ponderação. A palavra humana é assim. Se nós usamos errado a palavra, em épocas anteriores, demorava-se mais tempo para fazer uma colheita. Mas hoje nós vamos confirmando assim, que a colheita é imediata. Aquilo que está sendo feito, imediatamente a pessoa colhe. O grau. No nosso relacionamento, nós temos que observar que existe um grau de diferença de cada um. E esse grau a gente vê que existe para tudo. Para purificar o álcool, então a maneira que fazem para o álcool ficar com aquela importância do grau que precisa de ficar. Porque quando o álcool ficou pronto, as embalagens já se encontravam ali disponíveis para serem vazadas. Quer dizer assim, que tudo na nossa vida é antes. Qual é o procedimento que eu estou fazendo para a minha vida? Esforçar-me para compreender direito os ensinos. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa maneira, porque a compreensão está antes do raciocínio. O raciocínio, ele atua de uma maneira que faz com que aquele jogo que vai dar certo. Mas a compreensão, a pessoa sabe que ela tem que mudar dentro dela a sua vibração. Ela tem que esforçar para mudar. E essa mudança, nós sabemos assim que muitas vezes a pessoa ainda volta para o nível anterior. Fica fácil da gente observar pessoas que têm costumes que prejudicam a saúde. Ela faz muito esforço para parar aquele costume. Em muitos casos, depois voltam a ter o costume. Então é grave. Então a melhora, a pessoa tem que subir os degraus da vida e ela tem que conhecer os degraus anteriores. Se acontecer dela ter que descer, ela saber qual é o procedimento que ela precisa de ter. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos ensinando a ter esta condição interna, assim, de ter essa ponderação, de ter a diferença, de observar que a nossa fala, ela cria. Quer dizer assim, do jeito que ela cria, ela também molda. Porque quando as pessoas, tem muitas profissões que a pessoa fala muito e não faz aquilo que ela fala. Depois, através do tempo, a gente vai observando que quando se referem a esses profissionais, referem-se a eles sem consideração. Ainda dá a eles muitos nomes pejorativos, muitos nomes degradantes, porque antes de terem aquela profissão, eles disseram que iria fazer isso e iria fazer aquilo outro. Não fizeram. Então o que acontece? A palavra que eles utilizaram agora está voltando contra eles e contra a profissão deles, pois não são considerados. E quando dirigem a eles, dirigem de uma forma pejorativa. E isso é bem grave assim. Na moradia,
se ouve aquelas expressões, se um filho ouve uma expressão referindo-se ao pai num processo de degradação, fica muito ruim para esse pai ter tido esse comportamento e agora o filho dele está ouvindo o nome que ele está levando. Aquela coisa assim, né, que nós tínhamos que melhorarmos, que é aquela referência assim de considerar o pai, de considerar a mãe. Se perdemos a consideração, perde os vínculos. Só que muitas vezes aqueles vínculos que estão sendo perdidos, a gente gostava muito de ter tido aquele tipo de relacionamento, perdeu esse vínculo, perdeu esses fios de ligação. Então, dentro de cada um que perde esses fios de ligação, por ter perdido a consideração, por ter falado e não ter cumprido, fica um vazio dentro. E esse vazio a gente sabe que é verdadeiro, que é o mesmo vazio de quando a mãe da gente morre, fica aquele vazio dentro de nós. Quando perde a consideração, também fica um vazio. Aquela pessoa perdeu a significação. Ela não vale nada, porque a significação é como a pessoa utiliza a palavra. Essa significação. E quando a pessoa não corresponde, então vai se esvaindo, fica sem referência. Para esse que perde a referência, para esse que perderam a referência sobre esse, é muito ruim. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho. Para nós irmos para as regiões de luz, nós temos que fazer esse trabalho na matéria grosseira, que a nossa fala não pode passar nem do sim nem do não. E que quando falamos que vamos realizar, nós precisamos de nos esforçarmos para cumprir com essa finalidade, objetivo, porque ficou empenhado. Então, quando empenhamos a palavra, que anteriormente existia isso aí, né? A pessoa falava assim que ela falou. Então, ela falou que vai cumprir, então ela vai cumprir. Quer dizer que existia essa condição bem importante assim, né? Da pessoa ter a dignidade de corresponder com aquilo que ela fala. Esse valor. Também, ainda hoje, a gente conhece pessoas que têm esse valor, né? De corresponder com aquilo que fala e aquilo que fala ter a condição de valer alguma coisa. Então, aquele que ouviu, aquele que tem a palavra, que ouve a palavra e que verbaliza e que corresponde com a palavra, o valor dele é diferente. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que lembrarmos assim, a correspondência. Falou, precisa de cumprir. E falar aquilo que é possível. Se dá uma determinação, precisa de ver se vai dar a determinação. Porque depois não dá conta de segurar a determinação dada. Então precisa de ver se vai dar a determinação. Então essa condição é bem importante. Porque alguns pais, anteriormente, não tinham muita força também. Mas deixava a determinação mais solta. Então o que acontece? Devido também aos outros valores que esses pais tinham, correspondiam. Então o filho respondia por aquilo que ele estava fazendo, mas correspondendo também aos valores que ele recebeu dentro da moradia. Então nós temos que ter uma condição assim, de observar até onde podemos ir, e aquela condição, se vou dar conta de cumprir aquilo que eu estou falando. Se eu não vou dar conta, então eu não falo. Então eu vou caminhando mais devagar pela vida, mas eu preciso de lembrar que eu preciso de ter a determinação. Numa manada, aquele que domina é aquele que é dominante, que ele determina. É isso que nós precisaríamos de ver. Então nós não vamos trabalhar com todos, nós vamos trabalhar conosco. Cada um trabalhando por si de uma maneira que possibilita que ele fique equilibrado, porque fica muito bom quando a gente conhece uma pessoa que ela mantém-se um equilíbrio na vida. Com essa maneira de ser, também ela desenvolve uma consideração. Aquela condição assim, né? Que a pessoa na sala de aula, ela não precisa de ser o primeiro, mas ela tem que ser o mediano.
Se ela for o mediano numa frequência contínua, então ela passa a ser considerada e ela considera. E ela consegue fazer aquele curso. Depois ela consegue também tornar-se um bom profissional, porque dentro dela foi entrando a ponderação, o equilíbrio, a palavra humana. Para nós evoluirmos, nós temos que observar aquilo que nós estamos falando. E nós temos que perceber a intenção que está acompanhando a nossa voz. Dessa maneira também nós temos que perceber a intenção daquele que está falando conosco. Quando uma pessoa tem dúvida, então ela procura um esclarecimento daquela fala que ela ouviu. Nós temos a referência dentro de nós daquilo que nós falamos. Quando nós falamos erradamente, então nós procuramos a outra pessoa para fazer uma reparação. Se nós persistirmos em continuar querendo falar erradamente, de maneira inadequada, consequentemente, num pequeno período, perderemos a consideração. Na vida física da moradia, na vida profissional, se uma pessoa perde a consideração, para aquele que perdeu, é muito ruim. Toda época nós tínhamos que trabalhar vendo o amanhã, que anteriormente as pessoas trabalhavam assim em determinadas profissões, né? No final de semana, ela já fazia agenda para a semana inteira, para os horários, próximo da possibilidade de ter aquela realização. Então essa previsão que existia anteriormente para muitos, agora a pessoa tem que observar assim, a intenção, como ela fala, e como ela ouve. Isso fica bem fácil assim da gente observar assim, duas pessoas que estão disputando ali um cargo, tudo que um fala, o outro já vê o contrário daquilo que ele está falando. E para ter uma antipatia, em vez de tirar proveito daquilo que está sendo falado. Então cada um de nós é que tem que observar que nós não nos encontramos numa condição acima. Nos encontramos junto com todos. Agora, para melhorarmos, é um trabalho individual. É aquela condição bem importante assim, né? Quando a pessoa passa a fazer uma reflexão de como ela tem o seu procedimento, ela tem que entrar naquelas referências lá atrás, que fala assim que a pessoa precisa de fechar a porta do seu quarto para ver o que ela precisa. Então, como é que eu posso melhorar-me? É isso. Então, a melhora não é colocando o outro para que venha fazer uma avaliação da minha vida, porque normalmente acontece assim. Aqueles que querem melhorar, e essa melhora não é verdadeira, então eles procuram um outro para fazer uma avaliação da vida dele. Então esse outro normalmente é menos qualificado. Quer dizer assim, que ele vai dar uma avaliação melhor. Dificilmente uma pessoa procura um mais qualificado do que ele para poder fazer aquela avaliação que ele necessita para ele sair desse nível que ele se encontra. Então o que nós precisaríamos de fazer? O primeiro mandamento. Depois nós observarmos assim a palavra Deus. Como usamos erradamente essa palavra em quase todas as frases durante o dia muitas vezes. Mas está lá no segundo mandamento, não dizer o santo nome em vão. Então a palavra humana tem que fazer um conhecimento de todas as informações que nos trouxeram, para ver como é que eu me encontro procedendo. Então a pessoa que parou de usar vulgarmente o segundo mandamento, essa pessoa já se encontra um pouco mais evoluída. Mas a evolução, a gente sabe assim, que é toda a época da existência de cada um. O esforço para perceber a intenção que eu estou colocando naquela fala e a intenção daquele que está falando. A intenção é bem interessante, porque muitas pessoas que têm animais, o animal acaba cedendo pelos gritos daquele que está com aquele animal. Mas muitos outros não usam o grito, usam uma maneira branda. O que acompanha no tom da voz desse, que não precisa de aumentar o tom de voz para poder fazer o animal ficar nas suas proximidades? O comando, a intenção. E essa intenção nós vemos assim, que a criança pequena, a intenção dela
possibilita a aproximação do animal. Mas quando ela não tem mais o interesse de ficar com aquele animal, ela não tem o tom de comando, pela idade naturalmente. Ela não dá conta. Então a nossa vida é para essa finalidade, de observar as diferenças que existem em cada coisa. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa condição assim. Porque quando a pessoa estuda, ela muda a norma do tempo e do espaço. E essa mudança, cada um pode observar que é verdadeira. Porque a pessoa tem as responsabilidades e ela está ali nos seus estudos e precisa de mudar agora a maneira de ser dentro da moradia ou no ambiente de trabalho, a pessoa para. Quer dizer que vai nos possibilitando aquilo que nós precisamos. A intenção que ela está dando na sua fala e a intenção daquele que está acompanhando a fala que ele está falando. Então a nossa vida teria que ser assim, uma vida de trabalho, todo um instante. E aquela condição bem importante, com as palavras, a pessoa ser econômica, falar pouco. Por exemplo, de como nós vulgarizamos o nome de Deus. Mas como é que ele se encontra no segundo mandamento? É para não dizer o nome, mas nós usamos o nome. Então o que vai acontecendo? Se uma criança é descuidada na moradia, quando ela vier a pedir um auxílio para os seus da moradia, ou um presente, aqueles da moradia possivelmente não vai colaborar com essa criança, porque ela não vem fazendo um trabalho de ter o merecimento. Para nós termos instantes de lucidez, para termos uma ampliação do nosso saber, nós temos que fazer o mesmo trabalho, de observar o nosso comportamento durante o dia. As falas que foram faladas, porque se foi falado falas erradas ao longo do tempo, nós vamos confirmando assim, vai perdendo a significação, vai perdendo o respeito. A vontade que cada um tem de voltar para a pátria do Espírito, esse é o trabalho. Um trabalho individual, não é para um período. E é bem interessante, porque dessa maneira de percebermos a fala, tínhamos que perceber também o nosso corpo. Se nós passamos a perceber o nosso corpo, nós vamos nos alinhando com aquilo que o nosso corpo necessita. Não é tirando alimentos, mas melhorando a qualidade do alimento. Esse corpo vai ficar mais fortalecido. Para nós termos material para o nosso espírito, nós temos que compreender os ensinos, nós temos que nos esforçarmos para voltar para a pátria do Espírito. Para isso, a pessoa tem que lembrar que ela tem que conhecer a fala. Então, a palavra humana é assim. Qual é o procedimento que eu estou tendo para conhecer os ensinos? Se cada um quer ter uma paz dentro dele, ele tem que fazer esta referência. O espírito humano vai moldando o seu corpo de matéria fina, porque com o amoldamento desse corpo, a pessoa vai ficando mais luminosa e se ela descuida, ela vai ficando escurecida, porque tem as regiões de luz, que tem as luminosidades, que tem as clarezas, e tem as regiões das trevas. Quer dizer que cada um de nós tem que ter uma responsabilidade. E uma responsabilidade não é para um período, é toda a época. Na moradia, preparo do alimento, se tem um costume de fazer os alimentos na moradia, então nós vamos confirmando que não tem repetição. Todos os dias os alimentos preparados são diferentes. Voltar para a pátria do Espírito. Não podemos ter pendor, temos que ter o conhecimento da palavra que ouvimos e o conhecimento da palavra que verbalizamos. Voltar para a pátria do Espírito, para as regiões de luz. Ter essa condição interna de observar assim qual é o procedimento que precisa de ter para recebermos orientações.